Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos falar da ideia de Microsoft Word. Eita, professor, és bueno demais, Romeo. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a classe do Microsoft Word, bonitão. Nós vamos pincelar também sobre o Writer. Nós vamos falar dos pontos mais importantes sobre esses dois carinhas aí e que eventualmente possam estar caindo na tua prova. Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante que você saiba que os dois, eles fazem parte de uma suíte. Por exemplo, eu tenho um pacote da Microsoft Office, bonitão, e eu tenho o pacote do LibreOffice. Professor, diga-me, vamos lá. Mas eu vi BROffice, eu já vi Apache Office, tudo a mesma coisa, tá? Nesse caso não vai mudar absolutamente nada. Presta atenção. No pacote do Microsoft Office, tu vai ter aqui o Word, como a gente bem falou, que a gente vai falar hoje. Você vai ter aqui o Excel, bonitão. Imagino eu que você já tenha passado. Você vai ter o PowerPoint e o tal do Access. Legal. E aqui, professor, no LibreOffice, você vai ter o Writer, você vai ter o Calc, você vai ter o Impress, certo? E você vai ter aqui também o Basic. São os programinhas que vão ser utilizados nas duas suítes, nos dois aplicativos. Vamos lá, professor, os dois programas de escritório. Vamos entender aqui cada um deles. O que pode vir a cair? Primeiro, o que cada um deles faz? Certo? O que é que cada um deles vai ser utilizado para fazer, professor? Para que serve o Word? Beleza, o Word eu sei. E o Calc eu sei. O Writer eu sei. Você tem que estar safo nisso aí, filho. Você tem de estar safo nesse primeiro pontinho aí. Porque se tu vacilar, camarão que dorme, a onda leva. Jacaré que dorme vira bolsa de madame. Essa linha tá igual a minha vida, exatamente. Essa tá igual a tua vida, torta. Mas eu vou fazer aquela retona lá. Fiquei falando com você, me desconcentrei. E a linha saiu tortinha, igual a tua vida. Olha aqui, essa aqui vai ser mais reta que a tua vida. A Glória também ficou uma bosta. Vamos lá, professor, foda-se, deixa ela aí meia torta mesmo. Tá meio completa, eu vou fazer metade aqui e vou dividir. Agora sim, tá reto. Tem só um divisorzinho aqui pra ficar mais bonito. Vamos lá. Pra que serve o Word? É um editor de texto. Para que serve o Excel? Um editor de planilhas eletrônicas. Para que serve o PowerPoint? Para apresentações. Para que serve o Access, professor? Para que vai servir o Access, professor? O Access vai ser um tal de um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados. E aqui na mesma ordem cronológica, você vai ter o Writer, editor de texto. Você vai ter o Calc, editor de planilhas. Você vai ter o Impress. O Impress é o que, professor? Editor de apresentação. E o Basic, um SGBD. Vamos lá. O que pode vir a cair sobre esses carinhas? A extensão. Extensão padrão. O que é extensão? Extensão é aquilo que vem após o nome, que vai identificar determinados arquivos, de onde eles foram desenvolvidos, por onde eles serão abertos, enfim. O Word, na versão 9.7 até a versão 2003, ele tinha uma extensão. Qual que era, professor? .doc. Deixa eu colocar assim para ficar mais bonito, ó. Ficar mais bonitão aqui, ó. Da versão, vou abreviar aqui PowerPoint. Você já tá sabendo? PowerPoint. Aí você vai ter aqui, ó, a
extensão. Extensão padrão. Da versão 97 até a versão 2003, da versão 2007 à atual versão. Beleza? Vamos nós. O Word, na versão 97 até 2003, a extensão dele era .doc. Beleza, professor? Na versão atual é .docx. Beleza? Show de bola. .docx. O Excel, XLS. Aqui, XLSX. PowerPoint, PPT. PowerPoint atual, PPTX. Access, você vai lembrar das 3 iniciais de Access, aqui não muda, beleza? E vai ser Dragon Ball, lembra lá do melhor desenho, DB. Extensãozinha. Do aqui já vai mudar um pouquinho o cenário, professor, do Writer. A extensão do Writer, .odt, certo? Esse Tzinho, você vai lembrar de texto. Esse Tzinho você vai lembrar de texto. Calc.ods, esse Szinho você vai lembrar de spreadsheet, que é o que? Planilhas em inglês. Soma, lembra de soma, que é mais fácil. E ODP você vai lembrar de apresentação. Professor, mas é a apresentação, é a maior da prova, isso aqui salva. E o Base, ODB, Database, base, banco de dados. Show de bola? Vamos lá? Show! Vamos seguindo aí a parte do Microsoft Word. Vamos aqui na partezinha do Microsoft Word. Vamos aqui falar deste carinha. Outro ponto importante, só para a gente salientar sobre a extensão, tinha acabado deixando passar. O Word, ele vai ter uma extensão chamada de quê, professor? Vai ter uma extensão chamada de .docx. Professor, para que é essa extensão .docx, professor? Para que funciona? Para que serve? Esse Tzinho você vai lembrar de Túlio. Por que Túlio? Túlio, modelo, coisa bonita. Então, .docx, esse Tzinho vem de template. É uma extensão que é utilizada para modelo. É uma extensão utilizada para modelo. Como assim, professor? Uma extensão utilizada para modelo. Imagina que você trabalha dentro de uma lan house, tá? Imagina que você trabalha ali dentro de uma lan house e você trabalha o dia todo ali produzindo currículo. Você passa o dia todinho fazendo currículo, entregando, criando currículo, fazendo currículo. Você precisa de um template, de um modelo pré-definido, a qual você vai apenas fazendo as edições. Então você salva ali numa extensão .docx, que é uma extensão de modelo. Beleza. Também tratando de Microsoft Word, um tópico muito relevante é em relação à seleção de texto. Cara, na moral, na broderagem, papo de irmão, filho, tu tem que estar safo nisso aqui, tá? Tu tem que estar, na ponta dos cascos em relação à seleção de texto. Por quê? O Word é um editor de texto. Perfect, ele é um editor de texto. Logo, se ele é editor de texto, tu precisa saber sobre seleção de texto. Você precisa saber, é isso? Então preste bastante atenção. Depois a gente vai falar de estilos, mas a priori nós vamos para a seleção de texto. Vamos lá. A seleção, ela pode acontecer de duas maneiras, ó. Ela pode acontecer através do cursor, ou ela pode acontecer através da seta de seleção. Ela pode acontecer através do cursor, ou ela vai acontecer através da seta de seleção. Vamos nós, professor, vamos lá. Vamos primeiro para o mais comum, que é o cursor. Cursor é os cliques do mouse, professor. Nós vamos trabalhar com os cliques do mouse. Através do cursor, pessoal, ó, esse clique pode ser simples. Esse clique pode ser duplo.
Ou eu posso ter um clique triplo. Eu posso ter um clique simples, eu posso ter um clique duplo, ou eu posso ter um clique triplo. Legal, professor, legal demais. Preste atenção, ó. O que vai acontecer com cada um desses cliques, ó? Você vai prestar atenção. O problema é que tu não presta. Tu tem que prestar atenção. Ó, o clique simples, ele vai alterar, dá só de dedo no botão, por favor. Ele vai alterar, ele altera a posição do cursor. Ele altera a posição do cursor. Como assim, professor? Vou apagar isso aqui, abaixo a gente vai colocando. Imagina que eu coloquei aqui. Imagina que eu coloquei o nome. Comecei a digitar. Concursos públicos. Concursos públicos. A partir do momento que eu termino de digitar, parei de digitar, fica um cursor depois de concursos, uma barrazinha piscando. Fica uma barrazinha piscando. E um clique simples vai mudar esse cursor de lugar. Se eu der um clique aqui, ó, ele vai vir para cá o cursor. Se eu der um clique aqui, ó, ele vai vir para o início. Se eu der um clique aqui, ó, ele vai vir para o meio da palavra concursos. Então, um clique simples, ele simplesmente modifica ou altera a posição do meu cursor. Legal. E o clique duplo, professor? O clique duplo. Como é que funciona? Vamos lá. O clique duplo, ele vai mudar um pouquinho. O clique duplo, ele vai selecionar, ele seleciona a palavra. Ele seleciona a palavra. Então imagina aqui, ó. Imagina aqui, bonitinho, show. Imagina que eu coloquei aqui, ó, Tauan Everton. Beleza? Se eu der um clique duplo sobre essa palavra, em qualquer lugar desta palavra aqui, ó, se eu der um clique duplo, o que vai acontecer? Ele vai selecionar esta palavra. Se eu der um clique duplo, ele vai selecionar esta palavra. E o clique triplo, professor? Vamos lá. Clique triplo. O clique triplo, ele vai selecionar, ele seleciona o parágrafo. Ele vai selecionar o parágrafo. Beleza. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma diferença do Word para o Writer. Nós vamos fazer o tempo todo esse paralelo aqui, tá? E já a gente vai falar da seta de seleção, mas o tempo todo eu vou fazer esse paralelo, este comparativo de uma suíte com outra. Basicamente, em regra, você vai ter o clique simples, o simples. Esse aqui é do Writer já, tá? O duplo, o triplo. E daí o Writer, ele vai englobar um clique quádruplo. Clique do The Flash. Aqui tem que ser de ligeiro. Aqui tem que ser veloz. O de cima do Road e aqui do Writer. Para você não confundir. Para você não chegar lá e chamar Jesus de Genésio. Não confunda, presta atenção. Clique simples, vamos lá, professor. Vai ser basicamente a mesma coisa. Clique duplo, basicamente a mesma coisa. Vai mudar aqui do triplo para o quádruplo. Vamos nós. No clique simples, mesma coisa. Altera, modifica a posição do cursor, modifica, altera a posição do cursor. Clique duplo faz o que, professor? Seleciona a palavra,
Aí muda aqui, filho, do triplo e o quádruplo. O triplo, professor, seleciona o período, seleciona a frase. Seleciona a frase ou seleciona o período. Seleciona o período, seleciona a frase. Pode vir com essas duas nomenclaturas. E o clique quádruplo, professor, seleciona o parágrafo. Tá? Tome bastante cuidado com isto daqui. Tome bastante cuidado com isso aqui. Um outro ponto que a gente pode vir a bater é em relação aos estilos. Outro ponto que a gente pode bater é em relação aos estilos. O estilo, ele vai poder ser regular, certo? Ele vai poder ser negrito. Imagina aqui, vamos botar um negrito bem bonitinho, ó. Negritinho, coisa mais linda. Negrito. Itálico. Itálico, sublinhado, tranquilo, sublinhado. Você vai ter aqui ainda de estilo taxado, subscrito e sobrescrito. Tranquilo? Vamos falar aqui do hoje. Beleza? Vamos falar do Word em relação a estes estilos, tá bom? Vamos lá. O regular, professor. Este regular, ele vai ser o tal do padrão. Aí eu já linko contigo. O que é o padrão do Word, professor? O que é o padrão do Word? O Word, basicamente, ele vai ter uma fonte. Ele vai ter um tamanho de fonte. Ele vai ter uma cor de fonte. Ele vai ter um alinhamento de fonte. Ele vai ter uma orientação. E tem a parte no que tange um negócio chamado de medianice. Fonte, cor, alinhamento, orientação, medianice e tamanho. Professor, então vamos lá. Bora! Bora, que hoje é dia. Eu vou dançar na minha. Vamos lá. Qual é a fonte padrão do Microsoft Word? Quem dá mais? Fale comigo, bebê. Fala aí que eu te escuto. Qual é a fonte padrão que nós temos do Microsoft Word, professor? É Arial, professor. Times New Roman. Comic Sans. Não. Fonte Calibre. Fonte padrão é a fonte Calibre. Word, tá? Estamos falando hoje. Tamanho 12. Tamanho 10. Tamanho 9. Tamanho, qual tamanho? Fala comigo. Tamanho 11. Tamanho 11. Qual a cor, professor? Qual é a cor? A cor é preta. Tá? A cor é preta. Qual é o alinhamento? Quais são os alinhamentos que nós outros temos? Não vamos falar de alinhamento aqui, professor. Vamos falar de alinhamento. O alinhamento ele pode ser à esquerda, à direita, centralizado e justificado. Vamos já falar de alinhamento também. Mas o alinhamento padrão é o alinhamento à esquerda. Alinhamento padrão é à esquerda. A orientação podem ser duas, retrato ou paisagem. Por padrão é o modo retrato. Vou já trazer uma observação aqui. E a medianiz é sem medianiz. Professor, o que é medianiz? Medianiz é uma área para encadernação. Você já comprou aquelas apostilas de banquinhas? Que você vai comprar a apostila, o livro, e vem uma espiral, e aquele espiral tá comendo o começo do livro. Não dá para você ler a primeira coluna ali? Não dá para ler?
é porque provavelmente não foi configurada essa medianiz no Microsoft Word. Beleza? Professor, em relação à observação que o senhor disse que ia fazer, o senhor vai colocar aonde? Vou colocar bem aqui a observação. Ó. Vou colocar esta observação bem aqui, um bisuzão cavernoso. Ó. Em um mesmo documento, anote. Em um mesmo documento. Em um mesmo documento, as páginas poderão conter diferentes orientações. Como assim, professor? Então quer dizer que uma página ela pode estar retrato, outra página pode estar em paisagem? Exatamente. Uma página pode estar em retrato, outra página pode estar em paisagem, aí outra página pode estar em retrato, outra página pode estar em paisagem. Pode, professor? Pode. Então, páginas poderão conter diferentes orientações. Professor, e se eu quiser fazer uma configuração, eu enquanto usuário, se eu quero realizar uma configuração específica de fonte, caralho! Se eu te assustei, caiu o celular, assustei. Se eu quiser fazer uma configuração específica de fonte, eu vou fazer o que, professor? Para minha câmera estava caindo. Eu vou usar a tecla de atalho Ctrl mais a letrinha D. Se eu quero fazer uma configuração específica de fonte, eu utilizarei o atalho Ctrl D. Mas voltemos para a parte de estilo. Negrito. O negrito serve para quê? Para chamar a tua atenção na leitura. O negrito serve para chamar a tua atenção na leitura. Por exemplo, oi, tudo bom? Tudo bom? Né? Aí a pessoa responde assim, ó. Oi. Foda, né? Foda. E aí, tá fazendo o quê? A pessoa, nada, ND. E as novidades? Nenhuma. Acabou, né? Tem mais o que fazer. Nesse caso aí, o negrito vem para chamar a sua atenção. O itálico é aquela letrinha deitadinha, bonitinha, né? Aquela letrinha show de bola, deitadinha. Oiê, tudo bom? Professor, para que serve? Geralmente, para que o itálico ele é utilizado dentro do português, professor? Geralmente são palavras do inglês que não são aportuguesadas, que são utilizadas dentro da nossa literatura. Por exemplo, shampoo, por exemplo, mouse, por exemplo, fast food, enfim, né? Esses termos aí vão ser utilizados geralmente em itálico. E o sublinhado também para chamar atenção, sublinhadinho de boa. Oiê, tudo bom? Sublinhadinho. Taxado, taxadinho, show de bola, sem nenhum mistério, tranquilo, tranquilo. Taxado, geralmente é usado nos direitos para revogar alguma lei. Você vai revogar alguma lei, ou você vai estar fazendo tarefas e você vai taxando as que você executou. Zag e Taylor. Subscrito. Subscrito é, por exemplo, aqui, ó, H2O. Você sabia que H2O nos Estados Unidos não é água? Você sabia que H2O nos Estados Unidos não é água? É water. É water, que é água em inglês, entendeu? Se você não entendeu. Beleza, professor. Química não é de Deus, né, professor? Então aqui H2O, um negocinho, númerozinho abaixo, subscrito. E sobrescrito, você vai ter aqui, por exemplo, a ideia de exponenciação, o númerozinho elevado. Legal? Show de bola. Vamos pular dela, professor. Aquele momento do printão maroto, que você printa o quadro e marca o professor no Instagram, segue o professor na rede social, tá bem quadradinho, bonitinho, tá show de bola, massa demais. Eu vou apagar aqui, tranquilos, para que a gente venha a falar sobre algumas coisas legais. Deixa eu elencar aqui porque senão eu esqueço.
alinhamentos. Alinhamentos. E aqui eu vou falar do pincel de formatação. Pincel de formatação. São dois tópicos que eu preciso e não posso esquecer de falar com você. Quando nós falamos de alinhamento, esse alinhamento ele pode ser à esquerda. À esquerda, né? Professor, fala igual agora o homem lá, eu esqueci o nome do aquele cara que fala assim. À esquerda, que eu esqueci o nome dele, o Mário Cortella. Por que esse à esquerda ele é acraseado? Por que tem o uso da crase? Por quê? Por quê? Locução adverbial de base feminina, crase obrigatória. Eita! Aqui, professor, à direita. Aqui, professor, ó, centralizado. E aqui, justificado. Justificado. Legal demais. O que pode, professor, vir a cair na minha prova? Os atalhos. Os atalhos, tranquilos. E você precisa saber deles. Não tem como fugir. Aqui, nós vamos botar mais acima. Porque aqui eu quero fazer um esqueminha bem legal com você. Ó. Atalhos. Atalhos. Aí aqui eu vou botar o Word. Word. E aqui... vou botar do Writer. Professor, essa aula tá riquíssima, professor. Vamos que vamos. Preste atenção. O problema é que tu não presta. Olha aí, ó. Aqui são os alinhamentos. Vamos botar aqui tudo bonitinho, fazer aquele quadrinho maroto. Tranquilidade, show de peteca. Preste atenção. Vamos botar aí, professor. Vamos, vai ser legal. Hoje vai ser legal demais. Professor, só as aulas do senhor me anima. Fico feliz quando essa galera manda direct pra mim, falando que gostou da aula, que tá aprendendo. E tem um aluno uma vez que disse que não gostava de mim, mas gostava da minha aula. Eu fiquei feliz do mesmo jeito. Eu quero que você não goste de mim mesmo não, goste da aula. Ó, presta atenção nos atalhos do bizu que eu vou trazer pra você. Todas as funções terão CTRL. Todas, professor, todas terão o CTRL. Todas aqui terão o CTRL. Legal. Não vou botar o CTRL do lado de lá não. Por quê? Porque eu não quero, tá? Você já entende que tem CTRL nos dois. Aí você vai ter aquele bizuzinho maroto. O Word, a comida. Porque de comida ninguém esquece. Queijo, goiabada, esfirra e jujuba. Queijo, goiabada, esfirra e jujuba. Ctrl Q, a linha esquerda. Ctrl G, a linha direita. Ctrl E, centralize. E Ctrl J, justifica. Do writer é o da bebida. Licor, romuntila, espumante e jurupinga. Calma aí, professor. Calma aí, professor. Que você tem bonitão aí, ó. Olha aí. Ctrl Q, a linha esquerda. Ctrl G, a linha direita. Ctrl S, centraliza. E Ctrl J, justifica. O que é isso? Queijo, goiabada, esfirra e jujuba. Ctrl L, a linha esquerda no writer. Ctrl R, a linha direita. Ctrl S, centraliza. E Ctrl J, justifica. Licor, romuntila, espumante e jurubeba. Vamos lá, professor. Em relação aos alinhamentos, o que a gente precisa saber? O alinhamento à esquerda dispõe o texto alinhado à esquerda, obviamente. À direita dispõe o texto alinhado à direita, também não tem muito mistério. Centralizado dispõe o texto ao centro e justificado aqui que muda um pouquinho esse cenário, ó. Quando eu justifico o meu texto, beberes, ó, quando eu faço essa justificação, eu vou lembrar o quê? Eu vou lembrar que o texto,
será distribuído. O texto será distribuído uniformemente às margens, uniformemente às margens direita e esquerda. Será distribuído uniformemente às margens direita e esquerda. Guarde essa palavrinha dentro do seu coração, ó. Uniformemente às margens direita e esquerda. Professor, se a banca colocar as margens superior e inferior, fica errada, tá? Banca colocou margem superior e inferior, filho, errada. Professor, se colocou o texto, será distribuído uniformemente para aí. Tá certo. Certo? Tranquilo? Vamos adiante. Pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz, professor? Ele copia o padrão de um trecho. Ele copia o padrão ou formatação de um trecho e aplica em outro. Legal, professor. Como assim? Não entendi. O pincelzinho, imagina aqui um pincelzinho maroto aqui de Bueno, ó, pincelzinho, desenhozinho do pincel, pincelzinho. Professor, esse é um pincel? O que ele faz, professor? O que esse pincelzinho faz? Imagina que eu tenho um texto aqui. Imagina, vou já falar ali um pouquinho de seleção de texto ainda, tá? Vou voltar já para lá, para falar com a seta de seleção como é que funciona, mas vamos para cá. Imagina que eu tenho aqui um testículo. Eu sou um testículo, testículo com X, pessoal. Testículo com X é um texto pequeno texto. Ora, professor. Aí você imagina que eu tenho o título assim, meu querido, meu rei, ó, vida. Imagina que a fonte é essa, ó, vida louca. Vida louca. Esse aqui é o título, certo? E aí eu tenho o restante do meu texto. Música lá, Racionais MC, bonitinho. Se eu gosto de Racionais, gosto. Aí a música começa assim, ó. Fé em Deus, que Ele é justo, e justo, irmão, nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Beleza. Eu achei linda essa fonte aqui do título. Achei very beautiful. E eu quero copiar esse padrão no restante do meu texto. Eu quero aplicar esse padrão aqui ao resto do meu texto. Imaginemos que esta fonte, ela é, essa fonte aqui, esse título, ele tá, vamos imaginar aqui, obviamente ele tá na cor verde, para você ver de perto. Ele tá com o tamanho 32, imaginemos, a fonte é Old English. Essa fonte aqui do Racionais, Old English, e vamos imaginar que tá bom. Verde 32, Old English, eu quero simplesmente que esse padrão, essa formatação aqui, seja aplicada ao restante do meu texto. Então eu uso do recurso pincel de formatação. Eu vou usar do recurso pincel de formatação. Então, ó, esse recurso, esse pincel de formatação, eu posso realizar um clique simples ou um clique duplo. Vamos botar 1 e 2.
clique simples, um clique, ó. E aqui um clique duplo. Professor, qual é a diferença aí, professor, se eu der um clique só e se eu der 2 cliques? Vou explicar para você. Quando você dá um clique só em cima do pincel, primeiro de tudo você precisa selecionar, tá? Primeiro passo para você fazer qualquer coisa no Word, você precisa selecionar. Legal, professor. Selecionei aí o título, selecionei tudo bonitinho, fiz a seleção aqui, ó. Selecionei. Selecionado, eu dei um clique. Cliquei uma vez. Quando eu clico uma vez sobre esse pincel, significa que apenas uma única instrução pode ser feita. Ou seja, se eu arrastar nesse texto, eu vou precisar arrastar nele todo. Porque a partir do momento que eu solto o meu mouse, eu não vou poder mais aplicar, a não ser que eu clique novamente. Não entendi, professor. Significa com um clique que você pode fazer uma única instrução. Ou seja, vamos imaginar que você arrastou em cima da palavra Deus e soltou. Clicou com o mouse e soltou. A partir do momento que você solta ali, ou dá o clique em cima da palavra, Deus vai ficar com esse padrão aqui, mas você não pode aplicar o restante do meu texto. Para eu fazer de novo, teria que clicar novamente. Já quando eu clico 2 vezes, eu posso realizar várias funções ou várias instruções ao mesmo tempo. Então eu poderia colocar em Deus, poderia colocar aqui na palavra justo, poderia colocar aqui na palavra esqueça, em algumas palavras esse padrão. Então o clique simples ele permite com que apenas uma única instrução seja realizada, um único clique, e no clique duplo várias instruções possam ser realizadas. Professor, qual a tecla de atalho eu utilizo, professor, para ativar? Tem, ó. Você vai usar o Ctrl Shift mais C e o Ctrl Shift V, certo? Você vai usar o Ctrl Shift C e o Ctrl Shift V. Vamos lá. Massa, aquele momento do printão maroto, sair da frente do quadro, que eu vou apagar esse aqui que eu vou usar. Apagar essa parte aqui para eu falar da seta de seleção, certo? Vou falar aqui da minha setinha de seleçãozinha. Legal, professor. Como que funciona essa seta de seleção, professor? Como é que funciona? Presta atenção, ó. Imaginazinha aqui a telazinha do Word. Tranquila, tranquila, tranquila. Telazinha do Word. Aí você tem aqui, ó, as guias. Vamos falar de guia já já em outro momento, outro bloco, em questões, obviamente. Você vai ter aqui a guia, tudo bonitinho. Você vai ter aqui uma régua em riba. Essa régua, nas pontas você vai ter uma ampulheta. Professor, o que é isso? Ampulheta. Você lembra da ampulheta que era usada para marcar o tempo? Essa ampulheta vai determinar as margens do documento, certo? Essa ampulheta vai determinar as margens do documento. A setinha do mouse, por padrão, ela é caídazinha para o lado esquerdo. Ela é caída por padrão para o lado esquerdo. Se eu arrasto essa setinha do lado esquerdo para o lado aqui de fora da margem, fora dessa margem, essa setinha que era caída para o lado esquerdo, ela passa a ser caída para o lado direito. E aí, a partir do momento que ela passa a ser caída para o lado direito, ela vai virar o que a gente conhece como seta de seleção. Xiii, meu irmão, é muita coisa, né, professor? Professor, eu achei que ia ser mais fácil. Cara, com certeza tá mais fácil. Mas eu não vou dizer para ti que é uma disciplina que qualquer pessoa que não se dedique vai aprender, que não vai. Não vou te enganar. Eu vou ser sincero contigo. Eu estou fazendo minha parte, mas tu tem que fazer a tua. Tem que pegar exercício, tem que resolver questão, tem que mandar mensagem pro professor no Instagram, perturbar o professor. Professor, gosta de ser perturbado? Gosto quando eu vejo que o aluno está interessado. Quando eu vejo que o aluno está querendo tirar dúvida. Mas dúvida mesmo. Então, a partir do momento que a seta que estava inclinada para o lado esquerdo passa a ser inclinada para o lado direito, ela vira seta de seleção. Aí eu vou ter outras regras. Ó. O clique pode ser simples. Clique pode ser simples. Tá aqui. Tá melhor. Clique simples.
clique duplo, clique duplo, clique triplo, clique triplo. Clique simples, professor, faz o quê? Seleciona a linha. Clique duplo, seleciona o parágrafo. Clique triplo, seleciona Everybody's on we talking all night. Seleciona tudo. Beleza? Show de bola. Vamos seguir, professor? Vamos seguir. Em relação a quê? Aos estilos. Aos estilos aqui, negrito, especificamente, itálico e sublinhado. Em relação a quê? Aos atalhos. Aos atalhos. Olha aqui, ó. Vamos botar bonitinho aqui, desenhado. Os atalhos. Professor, o que está acontecendo com o senhor hoje? Eu não sei, cara. Eu acho que é quebrante que as pessoas botam. Professor, tua linha é tão reta. Aí tem dia que as energias tá tão negativa que o cabo não consegue. Não é verdade? Mas vai dar certo. Imagina aqui os negritos, itálicos e sublinhados, os estilos. O que pode vir a cair aí também? Os atalhos, bebezinho, ó. Os atalhos. Você precisa estar safo, amigo. Não vai vacilar, não. O Word e o Writer. Tá sempre nos dois, bebezinho, viu? Você vai sempre pros dois. Pra você saber onde é que você tá. Onde é que você tá indo. Tá bom? Não vai vacilar. Escuta o tio Túlio. Negrito, itálico e sublinhado. Todos eles vão ter o CTRL, né, professor? Já guarda isso. Todos eles terão o CTRL. Negrito vai ter o CTRL. Aqui vai ter o CTRL. Aqui vai ter o CTRL. Aí o que você vai fazer? O Word é simples, é a própria letra, tá? O Word é a própria letra. Negrito, itálico e sublinhado. No Writer o cenário muda um pouquinho. O itálico vai ser idêntico. Então você vai ter de decorar o negrito e o sublinhado. O negrito é Ctrl B. Você vai lembrar de bold. Tá? Black. Eu peço para não decorar black. Mas a correção correta é bold, que é negrito em inglês. Mas você lembra de black, que facilita a tua vida. E o sublinhado é o U. De underline. Sublinhado, underline. Lembra lá? Tulinho, gatão do gogó, underline 100%. Arroba gmail. É isso aí. O underline é o Uzinho. Beleza. Professor, um outro ponto importante. Tá aí pra você printar o quadro, tá? Printa o quadro. Show de bola. 3, 2, 1. Quadro colorido. Show de bola. Vamos nós. Tá tranquilo. Show de peteca. Outro ponto importante que eu quero salientar com você é em relação ao usuário estar se movimentando dentro do texto, ou seja, ele está alterando a posição do cursor. Ele pode alterar a posição do cursor através do teclado. O usuário, ele pode alterar a posição do cursor através do teclado. E aqui eu vou colocar algumas teclinhas, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar algumas teclinhas para você, filho. Vou colocar aqui algumas teclinhas bem bonitinhas para você ficar safo, ó. Tecla Home. Show de bola, professor. Tecla End. Vou juntar a tecla Ctrl com a tecla Home. Vou juntar a tecla Ctrl com a tecla End. Vou ter ali, professor, o Ctrl Page Up. E eu tenho o Ctrl Page Down. Você precisa disso aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Dá vontade de chorar, professor. Não aguento mais isso na minha vida. É muito sofrimento, é muita humilhação. Bebê. Se conquistar alguma coisa na vida é sofrido mesmo. Tudo que vem fácil, eu aprendi isso. Tudo que vem fácil, isso não é conversa de para-choque de caminhão, é de fato, cara. É de veras, isso funciona realmente. Tudo que na tua vida vem fácil, vai fácil, é simples assim. Por isso que é doído ter um cargo público. Por isso que é doído ter um cargo público, porque é um negócio que vai mudar realmente a tua vida. Vai mudar a vida das pessoas que você ama.
vai te dar um status diferente, vai te dar uma estabilidade financeira, vai mudar muitas das vezes o seu carro, ou comprar o seu carro que você não tem, sua casa, formular sua família, enfim. Então, ânimo, desiste não, tá bem pertinho. Quando eu pressiono a tecla Home, professor, ele vai para onde? Home vai para onde? Início, isso aqui o hoje, tá? Início da linha. Início da linha. O End, professor, vai para o final da linha. O End vai para o final da linha. Control Home, professor, início da primeira página. Ctrl End, professor. Ctrl End vai para o final da última página. Professor, agora aqui torou na emenda. O Ctrl Page Up vai para onde? Vai para o início da página. O Ctrl Page Up vai para o início da página anterior. E o Ctrl Page Down ele vai para o início da próxima página. Início da próxima página. Como é isso, professor? Presta atenção. Imagina que você está aqui. O Word ele é mais ou menos assim, ó. Páginas ficam uma sobressalentes a outra, uma sobre a outra. Ó. Professor, que negócio é esse? Imagina aqui, 3 páginas já dá para você entender o negócio. Imagina aqui, ó, página 1, página 2 e página 3. Se você está aqui, por exemplo, na página 2, imagina que você está aqui na página 2, por exemplo. E você pressiona Ctrl Page Up. Ele vai para onde? Ele vai para o início da página anterior, ou seja, para o início da página 1. Se eu estou na página 2 e pressiono Ctrl Page Down, ele vai para o início da página superior, na página, no caso da próxima página. Beleza? Então eu uso o Ctrl Page Up e o Ctrl Page Down para cá. Show? Mais um ponto que eu quero salientar com você. É o seguinte, ó. Vamos lá. Devagarinho. É em relação aos erros do Microsoft Word. Isso aqui é do português de Portugal. Os erros, professor, eles podem ser gramaticais, eles podem ser ortográficos. Portuguesão aqui, professor. Português em me atanasar até aqui na informática. Pelo amor de Deus, professor. Não aguento isso aí, não. Presta atenção. Os erros gramaticais, você vai ter de lembrar das versões. Word 2010, Word 2013, Word 2016 e o pacote 365. Vamos lá. Lascou, vamos lá, professor, presta atenção. 2010, 2013, 2016, 2003, 65. No Word 2010, eu tinha um sublinhado para identificar os erros gramaticais. Que cor era esse sublinhado, professor? Que cor era esse sublinhado? Olha como eu estou facilitando a tua vida, ó. Olha aqui, ó. Era um sublinhado verde. Para quê? Para você ver de perto. Sublinhado na cor verde. No 2013, professor, eu tinha um sublinhado. Vou manter o padrão. Um sublinhado. Tá o vermelho aqui para você ver melhor. No 2013, você tinha um sublinhado. E este sublinhado, ele era na cor azul. Esse sublinhado era na cor azul. No 2016, pessoalzinho meu querido, você tinha um duplo sublinhado, ó. Você tinha ali, ó, um duplo sublinhado. Em qual cor, professor? Duplo sublinhado. Aí que legal. Eita, um duplo sublinhado
também na cor azul. Aí, esse processo é bichãozão mesmo, viu? Escreve com 2 pincel. E aqui, 365, novamente, sublinhado, simples, na cor azul. Azul. E os erros ortográficos, professor? Os erros ortográficos, independentemente da versão, eu tenho sublinhado um onduladozinho na cor vermelho. Para você ver melhor. Beleza? Eu tenho um sublinhadozinho na cor vermelha. Seguindo, bonitinho, cheirosinho, charmosinho. Outro ponto legalzão da gente trabalhar é em relação aos hiperlinks. Hiperlinks. O que é um hiperlink, professor? O que é um hiperlink? Imagina aqui um planetinha. Ele é mais ou menos assim, planeta. Tem aqui a parte bonita do planeta. Tem aqui a partezinha vermelha do planeta. Tem aqui a partezinha verde do planeta. Planetinha. Parece um planeta mesmo. Aí você tem aqui partes azuis do planeta. Azuis. Pronto. Isso aqui é um planetinha. Beleza. Show de bola. Tem parte laranja do planeta também. O planeta é cheio de cor. Cheio de cor. Imagina aqui um mudinho. Isso é o hiperlink. O que é o hiperlink na prática? O hiperlink, ele é uma ponte. Tá? Ele é um elo. Tá? Não é um elo de ligação, porque isso aí é pleonasmo. Uma ponte, um elo de ligação é foda, porque tipo, é a mesma coisa de você subir pra cima, entrar pra dentro, sair pra fora, encarar de frente. Professor, mas tem gente que gosta de encarar de costa, nada contra, tá? Nada contra, mas é estranho essa parte de você estar usando o pleonasmo. Beleza? Deus abençoe. Então vamos lá, como é que funciona esse hiperlink? Esse hiperlink, essa ponte, pode ser interna. Esse hiperlink, ele pode ser interno. Ou esse hiperlink, ele vai poder ser externo. Esse hiperlink, ele vai poder ser interno ou ele vai poder ser externo. Professor, o hiperlink interno é onde? É dentro. Dentro de onde? Do documento. E o externo vai para a web. Como é isso, professor? Vamos primeiro para o interno. Vamos entender primeiro o hiperlink interno. Imagina aqui um documento. Imagina aqui um documento, certo? Um documentozinho aqui. E você tem algumas paginazinhas desse documento. Tá? Você tem aqui a página 1, página 5, página 100. Tá? E você quer pegar aqui da página 1, através de um clique, você clicou aqui na página 1 com um link, com uma ponte criada, e você quer ir lá para a página 100. E você quer dar 100 voltar para a página 1. Então você cria uma ponte com o hiperlink interno. Você vai criar o hiperlink para usar dentro do próprio documento, para se situar, para se movimentar, para se locomover dentro do próprio documento. Mas eu posso também usar esse hiperlink de forma externa. Eu posso pegar essa páginazinha aqui e ir para a internet. Posso criar uma pontezinha desse mesmo documento e conduzi-lo à internet sem nenhum problema. Beleza? Eu posso fazer isto tranquilamente. Pegar essa pontezinha aí, o documento interno, e conduzi-lo à parte da minha internet. Show de bola com isso! Sou muita informação pra gente. Muita informação. Eu sei que é, cara. Eu sei que é muita informação, mas eu acredito muito que você tá entendendo. Essa é a parte. Eu acredito muito que você tá absorvendo. E quando você está absorvendo, uma aula dessa passa, ó, rápido. Você pensa, pô, já chegou ao fim, como assim? What? Tranquilo? Mas eu espero que você esteja absorvendo o máximo de informações possível. Passa a régua e fecha a conta. Você já sabe, quer aprender sem esforço? Vem
vem pro método cavernoso aqui. Missão dada, é missão cumprida, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá medinho, instalação errada. Até a próxima. Valeu!